Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Eu estarei hoje contando, para a honra e glória do nome do Senhor, mais uma revelação que o Senhor me fez nessa semana passada. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Depois que eu tive aquela outra revelação que eu já gravei, que o Senhor nos mostra a Bíblia, a sua palavra, glória a Deus, O Senhor, Ele me fez ver mais um sonho, e eu estarei contando com os irmãos, compartilhando esse sonho. Foi na segunda-feira passada, e eu não quis gravar antes, porque eu orei assim ao Senhor. Eu disse: Senhor, eu gostaria que o Senhor me confirmasse antes de eu gravar, porque eu não quero fazer fazer por mim, mas que seja obra do Teu Espírito Santo, Eu não quero viver da carne, mas que o Cristo vive em mim, e que eu quero fazer as coisas do Espírito Santo do Senhor. E eu orei assim para o Senhor na terça-feira, quando eu estava limpando a minha casa, e eu orei assim para o Senhor, porque o Espírito Santo, ele me trazia em mente essa visão, esse sonho, visão que o Senhor me deu, que foi de segunda-feira passada para terça-feira. E terça-feira, enquanto eu fazia minha limpeza na casa, eu ponho sempre um vídeo para me escutar, a falar da palavra do Senhor, porque quando eu não estou lendo a Bíblia, eu estou escutando, glória a Deus, Aleluia, Jesus. E o Senhor, Ele, depois que eu fiz essa oração para o Senhor, porque eu estava limpando a casa, e o Espírito Santo, Ele me lembrava desse sonho. Aí eu disse: Senhor, não quero que seja de mim, mas que seja do Teu Espírito Santo. Me confirma, Senhor, se o Senhor quer que eu grave. E daí, depois que eu terminei de escutar o programa que eu estava escutando, eu vi o testemunho de uma irmã, e eu escutei o testemunho dela, e para a honra e glória do nome do Senhor, o testemunho dela, ela testemunha da mesma visão que eu tive, do mesmo sonho que eu tive, ela também teve, só que ela teve antes, e eu tive essa semana passada, glória a Deus, Então, depois que eu terminei o vídeo dela, testemunho dessa irmã, eu também vi um outro testemunho, que é do irmão Efraim, e ele também, eu não conhecia esse servo do Senhor, onde o Senhor também revela coisas, e o Senhor também revelou para ele também uma confirmação sobre o que o Senhor me deu, me fez ver nesse sonho. Glória a Jesus, Eu estarei contando para os irmãos, compartilhando hoje, que seja para a honra e glória do nome do Senhor, mais esse dia, glória a Deus, Eu vou contar o sonho, depois nós vamos ler a palavra do Senhor, mas antes eu quero, para a honra e glória do nome do Senhor, fazer uma oração, glória a Deus, Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu me coloco na Tua presença, Deus, na presença do verdadeiro e único Deus, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Pai querido, que seja feita Tua vontade, assim na terra como no céu. Senhor meu Deus e Pai, te agradeço pelo Seu Filho Jesus Cristo, te agradeço pelo sangue de Jesus Cristo, que nos purifica dos nossos pecados, que nos dá condição, Senhor, de estar diante da Tua presença, diante do trono da graça, porque o Senhor é santo, Senhor. E sem santidade é impossível agradar ao Senhor, sem fé é impossível agradar ao Senhor. Pai querido, eu vos lhe peço, no nome de Jesus, Pai Santo, que Teu Espírito Santo venha ministrar nesta hora, Senhor. Senhor, meu Deus, toca em cada coração com o Teu Espírito, Senhor. Toca em cada vida, em cada mente, Senhor amado, porque o Senhor conhece cada pensamento, o Senhor conhece o mais profundo de cada coração, o Senhor conhece o deitar de cada vida, Senhor, o deitar e o levantar de cada pessoa, Senhor. E eu te agradeço, ó Deus Santo, por esse momento, no nome de Jesus. Amém. Eu estarei contando, então, esse sonho que eu tive semana passada. Glória a Deus, Eu sonhei que eu estava numa peça bem pequena, e essa peça era uma pecinha assim, mais ou menos de 2,5 metros, por 3 metros, não era mais grande que isso. Era uma peça de madeira forte, grossa. E eu olhei assim
na parede tinha uma janelinha bem pequenininha, e eu olhei por essa janela. E eu via lá fora, eu vi uma grande onda, uma onda de mar. Ela era enorme, eu não via nem começo nem fim, mas ela era muito alta, ela dava quase no céu. Ela vinha assim, brava aquela onda, ela vinha assim espumando, muito brava aquela onda. E depois, quando eu vi aquela grossa onda, eu olhei para baixo e eu vi uma rua, parecia ser rua assim de beira de praia, e ali eu vi um homem segurando na mão de uma criança. E quando eu olhei para eles, assim, a água começou a subir, assim, a água subindo assim na rua, ia subindo, e montando, assim, chegou até no joelho deles. E daí eu pensei comigo, nossa, se está subindo a água lá, vai chegar em mim. E daí eu virei para trás e eu vi uma porta ali naquele espaço que eu estava, naquele pequeno espaço que eu estava, e eu olhei para fora. E quando eu olhei para fora, eu estava mais alto que todas as outras visões que eu via. E lá eu via também uma rua, né, uma vila, e eu via casas assim na beira naquela rua. E eu vi também ali, a água começou a montar e encher aquelas casas de água. E daí eu acordei. E daí, irmãos, como eu disse, que eu esperei para o Senhor me confirmar, e o Senhor me confirmou através de esse mesmo sonho que eu vi, um testemunho de uma irmã, de uma hispano-americana, né, sul-americana, e ela conta o mesmo testemunho igualzinho que eu tive, ela também conta. Então, aí o lugar que eu estava ali, para mim, é uma peça pequena, né, separado. Para mim é a Arca de Noé. Para mim, eu estava ali dentro da Arca de Noé olhando as pessoas a se afogarem, né, na praia. E a grande onda, eu procurei na palavra do Senhor, né, eu encontrei em Isaías 5:30, que diz assim: e bramarão contra eles naquele dia, como o bramido do mar. Então olharão para a terra, eis que só verão trevas e ânsia, e a luz se escurecerá nos céus. Glória a Deus, né? Aleluia, Jesus. E em Lucas 21:25-30, né? Eu amo a palavra do Senhor. Vamos ler de Lucas de 21:25-30. Glória a Deus. A 33. Aleluia, Jesus. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Glória a Deus. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Glória a Deus. Em verdade vos digo que não passará essa geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Glória a Jesus, né? Aleluia. E o Senhor, Ele me confirmou através dessa irmã, que com o mesmo sonho que ela teve, e através do seu servo Efraim, também, que eu não conhecia, também ele também fala essa mesma coisa. Então, o bramido do mar, irmãos, esse bramido do mar é essa estrela, né, ou esse planeta que tá para cair na Terra, e ela vai cair, ela vai inundar muita costa, né, do mundo inteiro.
e o choque vai ser muito grande, né, dessa grande estrela, e vai dar também terremotos, né, por todas as partes também. Né? Então, vai ter dias difíceis na Terra, esses dias difíceis. Antes eu não sabia, eu não entendia porque o Senhor tinha me separado, não somente a mim, como muitos outros, o Senhor já separou para estudar a palavra dEle, para estar diante da presença do Senhor na santificação. Hoje em dia eu entendo porque já o Senhor tem nos separado. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, né? O Senhor é lindo, Ele é grande, Ele é maravilhoso. E Sua palavra, irmãos, ela é verdadeira e eficaz, né? Tudo que o Senhor fala, Ele cumpre. Aleluia, Jesus. E o Senhor, Ele já viu alguém falar isso, né? E eu também acho que já até falei, que o Senhor está separando a igreja da igreja. Glória a Jesus, aleluia, Senhor. O Senhor separa uma igreja santa, para que quando Ele venha buscar, né, nas nuvens, a noiva já esteja preparada, né, como está escrito no Apocalipse, né, porque a noiva já está preparada quando Ele vem buscar a igreja. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E vai ser dias difíceis, porque quando essa água inundar a terra, ela vai entrar a terra dentro, não vai ficar só na beira-mar, mas ela vai entrar terra dentro, porque eu vi uma gigantesca onda, ela era muito grande mesmo. Mas o Senhor, Ele não deixa seus servos confundidos, e está escrito na palavra também, que o Senhor coloca anjos acampados ao redor dos que os temem. E eu tenho certeza, eu vejo pela fé, que em volta da minha casa tem anjo com espada desembainhada, e lá dentro de casa também tem um anjo com espada desembainhada que me protege e protege minha família. Glória a Deus, né? Aleluia, Jesus. E nós, irmãos, temos que estar sempre em santificação, lendo da palavra do Senhor, né? Se santificando, para quando acontecer essas coisas, que não te pegue de surpresa, né? Mas que você já sabia que ia acontecer, porque o Senhor, Ele avisa seus filhos. Ele avisa, sempre Ele avisou e Ele avisa, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus, né? E quando isso se acontecer, irmãos, eu tenho certeza que a casa dos seus servos ficarão intactas. Glória a Deus, né? Porque o Senhor, Ele é lindo. Aleluia, Jesus. O Senhor é maravilhoso e grande é seu amor por nós. E nós temos que nos arrepender todos os dias, porque o Senhor, Ele é grande em bondade e misericórdia, né? Ele é um Deus maravilhoso, mas também nós não podemos, Ele é amor, um Deus de amor, mas nós também não podemos esquecer que Ele é fogo devorador também para as pessoas que não obedecem a sua palavra. Aleluia, Jesus. E eu deixo mais esse vídeo, né, que seja para a honra e glória do nome do Senhor. Aleluia, Jesus. E que o Senhor está voltando a buscar a igreja. Glória a Deus, que nós podemos se afastar do pecado, se afastar do mundo, né, e vivermos em santidade, né, e agradarmos somente a Ele, que é digno de todo louvor, toda honra, toda glória. Aleluia, Jesus, porque o Senhor é santo. Glória a Deus. O que eu mais tenho alegria no meu coração é de saber que o Senhor, Ele é bom, Ele é justo. Aleluia, Jesus. O que mais me alegro é de saber que nesse grande terremoto vai cair todas as estátuas que tem pela terra, e vai limpar a terra. Glória a Deus, né? Eu estou muito feliz com o Senhor. Glória a Jesus. Também fico triste por as almas que não são salvas, que elas vão partir para a eternidade sem salvação. Mas nós temos que orar por as pessoas, para que o Senhor tenha misericórdia, né? Orar para nossas famílias, orar pelos nossos vizinhos, por essas pessoas que vão ser atingidas por essa grande onda, que vai ser atingido por esse grande impacto que vai ter. Glória a Deus, né? Mas o Senhor, Ele sabe todas as coisas, que seja feita a vontade do Senhor, assim na terra como no céu. Aleluia, Jesus. Que toda honra, toda glória sejam dadas a Ele, hoje e sempre. Eu deixo mais essa mensagem, né, para a igreja de Cristo, que seja para a edificação da igreja. Aleluia, Jesus. E eu agradeço, né, a Deus por mais esse momento que Ele tem nos dado, nos permitido de estar na presença dEle, né, para louvar e adorar seu santo nome, em espírito e em verdade.
e por mais oportunidade nós temos tempo do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Que seja para mais esse vídeo para a honra e glória do nome do Senhor. Amém.